Então, muito boa tarde a todos. Em nome da Câmara de Comércio Luso-Britânica, gostávamos de vos dar as boas-vindas a esta sessão de esclarecimento. A ação que hoje vimos a terreiro visa esclarecer fundamentalmente numa vertente prática aquilo que, de acordo com o Brexit, com o acordo do Brexit, deve passar a ser observado pelas empresas da União Europeia que desenvolvem atividade com o Reino Unido, na medida em que terão que cumprir com uma série de novas obrigações enquanto agentes exportadores e eventualmente importadores. Vamos por isso abordar e analisar as regras estabelecidas no acordo do Brexit relativamente a este particular, devendo passar a demonstrar-se o caráter originário das mercadorias comercializadas, as provas de origem, designadamente os certificados de origem e o estatuto do exportador registado, aquilo que se chama o estatuto REX, e analisaremos também as problemáticas que envolvem os produtos alimentares, declarações de conformidade e as origens da mercadoria e as certificações de saída. Para isso, convidamos um painel de especialistas e que passaria desde já a apresentar. Da Deloitte, Ana Sofia Patrício, com experiência profissional de 18 anos na área de impostos indiretos e Global Trade Advisory Customs em Portugal e Angola, e que abrange a prestação de serviços tanto em empresas nacionais como multinacionais em diferentes dimensões em todos os setores de atividade. Também da Deloitte, a Maria Paula Garcia Galíquio, a sua experiência profissional abrange questões aduaneiras e impostos, especiais sobre o consumo, também em Portugal e Angola, com uma vasta experiência em questões litigiosas perante os tribunais da Mercosul e da OMC, tendo participado em auditorias legais sobre questões aduaneiras e reclamações de dumping. Trabalhou com várias empresas multinacionais numa vasta gama de setores. Convidamos também Bruno Freitas, Diretor Nacional de Operações da Garland e especialista em operações de logística, e da Alfredo B. Fonseca, despachante oficial. Convidamos o Pedro Fonseca, empresa com dezenas de anos de experiência em matéria aduaneira, pelo menos desde 1994, e o Pedro em particular é despachante oficial desde 2011, portanto há 10 anos. No final da parte expositiva dos oradores, haverá lugar e tempo para esclarecimento de questões, podendo as mesmas ser expostas através do chat, em Zoom. Depois as colegas Helena e Sara farão o favor de organizar as questões, mas sem mais demoras e desejando a todos enfim, uma muito proveitosa reunião, uma excelente sessão, passo a palavra à Ana Sofia Patrício da Deloitte. Ok, obrigada João pelas suas palavras e obrigada também à Câmara de Comércio Luso-Britânica aqui pelo desafio que nos lançou para, em colaboração com a Garland, organizar e apresentar este webinar relativamente aqui às temáticas das regras de origem no âmbito do acordo bilateral entre a UE e o Reino Unido. Esta apresentação tem aqui duas vertentes, uma vertente aqui mais explicativa do que é o acordo e o que é que o acordo prevê relativamente a estas temáticas da origem, e uma vertente mais prática, que vai aqui ser assegurada pelo Bruno da Garland e pelo Pedro, de questões mais práticas, com alguns casos práticos que tentamos de alguma forma demonstrar aqui estas temáticas aqui que vão ser apresentadas por mim e pela Paula, numa perspectiva mais teórica. Paula, eu pedia para avançar então para o slide seguinte. O que é que esta primeira a minha primeira apresentação aqui de mim e da Paula vai aqui focar-se? Vamos aqui um bocadinho falar sobre em que contexto é que isto surgiu, não é? Que acho que é um contexto que é mais do conhecido de todos. Falar um bocadinho o que é que estabelece o acordo entre a União Europeia e o Reino Unido relativamente às regras de origem, o que é que são regras de origem, o porquê das regras de origem serem aqui um aspecto tão importante no âmbito das transações, nas transações de bens entre nacionalidade entre a União Europeia e os países terceiros, e neste concreto entre a União Europeia e o Reino Unido. O que é que são essas regras? Vamos analisar aqui um bocadinho as regras e depois vamos falar sobre as provas de origem. Aquilo que os operadores têm de considerar para efeitos de prova de origem dos bens. Relativamente aqui a esta parte introdutória, como é de sabido de todos, com a saída do Reino Unido da União Europeia, todas as operações, e como o João disse bem, todas as operações passaram a ser tratadas como importações de bens ou exportações, e com esta realidade há necessidade de cumprir com um conjunto muito amplo de regras aduaneiras.
Regras essas aduaneiras que vão muito para além dos temas de origem, mas também onde se inclui os temas de origem. Há outras temáticas que são de igual forma importantes a ter em consideração nestas temáticas de importação e exportação, mas também a origem é aqui um aspecto muito importante. E há formalidades a cumprir e regras a cumprir que vão para além também de alguns procedimentos adicionais em termos de IVA, mas aqui vamos buscar essencialmente os temas aduanais e de origem. Relativamente à origem, o que é que o estabelece o acordo? Como sabem, existe um acordo que esteve por base um acordo da saída do Reino Unido da União Europeia, um acordo que estabelece uma série de questões de diversos setores, de diversas matérias, mas que aqui no que diz respeito àquilo que nós estamos aqui a ver é as regras de origem. O que é que este acordo estabelece? Estabelece como regra geral, com algumas exceções, uma isenção de direitos aduaneiros nas trocas comerciais de produtos originários da UE e do Reino Unido. Por outro lado, define algumas regras de origem que devem ser cumpridas para efeitos da determinação da origem dos bens, concluir se a origem é UE ou não UE, ou se é Reino Unido ou não é Reino Unido. Dispõe aqui também de um conceito de acumulação bilateral total de origem, que nós vamos definir o que é que se entende por esta acumulação bilateral. Prevê aqui também a possibilidade de autocertificação da origem das mercadorias. A autocertificação essa que pode ser feita por meio de uma declaração, por exemplo, na própria fatura, o que simplifica aqui o processo, mas que existem regras que também vamos explicar quais são as regras que estão por trás desta possibilidade de autocertificação. Podes passar ao slide seguinte, Paula. Então, antes de mais, se calhar muitos de vocês colocam-se a questão, mas o que é isto de origem, não é? A origem dos bens não é necessariamente o país de destino ou os países de expedição dos bens com destino à União Europeia. Ou seja, significa que um bem pode vir de Marrocos ou pode vir do Reino Unido e não necessariamente ser como origem para efeitos alfandegários Marrocos ou Reino Unido. Há aqui regras que definem o que é que se entende quando estamos a falar a origem para efeitos aduaneiros. Mas, basicamente, a origem é a nacionalidade económica do bem. E o acordo tem aqui um acordo entre a União Europeia e o Reino Unido, prevê aqui uma série de regras que estão previstas aqui neste capítulo 2 e aqui num conjunto de anexos, relativamente a isto e que define em que circunstâncias é que se pode considerar que um determinado bem é originário do Reino Unido ou da União Europeia. Podes passar, Paula. Agora, indo aqui mais há uma análise mais concreta das regras de origem estabelecidas no acordo. Basicamente, estas regras de origem têm alguma relevância quando estão em causa situações em que não é possível, por várias razões, dizer que um determinado bem, porque é inteiramente obtido na União Europeia ou no Reino Unido, ou seja, quando o bem é inteiramente obtido na União Europeia ou no Reino Unido, não há questão nenhuma. E nós vamos ver quais são os exemplos de bens inteiramente obtidos, que aquela origem daquele bem é a União Europeia ou o Reino Unido. Ou quando os bens são produzidos, imaginem um processo produtivo de um determinado bem que só tem componentes, a produção desse bem, para a produção desse bem só contribuem componentes que são originários da União Europeia ou do Reino Unido. Aí não há dúvidas, não é? Ou seja, a complicação aparece quando no âmbito de um processo produtivo de um determinado bem, se mistura componentes e materiais e matérias-primas que são originárias da UE com matérias do Reino Unido e materiais que não são originários destes espaços. E aí sim há cá necessidade de avançar na análise e perceber qual é a origem para efeitos alfandegários. Porquê? Porque esta origem vai ser importante para beneficiar ou não da isenção de direitos aduaneiros que nós inicialmente falámos, ou de outras medidas pautais preferenciais, ok? O que é que se entende por produtos inteiramente obtidos? E neste slide seguinte que nós temos aqui alguns dos exemplos onde não há dúvidas que a origem é aquela e que não há, ou em princípio, e nestas coisas é melhor sempre dizer em princípio,
Porquê? Porque há sempre algumas exceções que podem fugir a esta regra, mas quando estão em causa, por exemplo, produtos minerais que são recolhidos do solo ou do fundo marítimo, ou quando são animais vivos e criados no Reino Unido ou na União Europeia, aqui não há dúvida nenhuma que a origem é aquela e não há outra. Pronto, isto são meramente exemplos. A mensagem que nós queremos passar aqui é que, se estão em causa bens que, pelas suas características ou pelo seu processo produtivo, podem envolver aqui várias componentes de várias origens, há que analisar as regras, não é? E aí, Paula, podes passar ao slide seguinte? Sim. Aqui. Temos aqui. Sim, queres que fale eu disso? O acordo estabelece a acumulação de origem bilateral total entre a União Europeia e o Reino Unido. O que é isto da acumulação bilateral? Ou seja, em primeiro lugar, a acumulação bilateral é quando aquela acumulação funciona só entre dois países, não é? Ou entre duas partes contratantes, que neste caso são a União Europeia e o Reino Unido. Isto significa que as matérias originárias do Reino Unido, por exemplo, ou da União Europeia, podem ser consideradas originárias da União Europeia ou do Reino Unido, poderia ser, quando utilizadas no fabrico de um produto neste último país. Ou seja, para fazer um exemplo gráfico disto, este é o caso, quando temos, vamos fazer, por exemplo, um tecido, né, que é de origem Portugal, de União Europeia, que é utilizado no fabrico de um sofá no Reino Unido. Ok? Esse produto, esse tecido, nesse caso, será considerado como originário do Reino Unido. Então, como dizia, esse tecido de origem Portugal, quando é utilizado para a fabricação de um sofá no Reino Unido, esse tecido vai ser considerado como de origem Reino Unido. Olha que essa transformação, esse processo, não pode ser um processo qualquer, ou seja, não pode ser um processo que seja meramente uma limpeza ou uma conservação, deve ser um processamento, uma operação que seja além daquelas operações suficientes. Nós vamos saber o que são as operações insuficientes, mas tem que ter um processo que seja além, ou seja, que implique um processamento, uma transformação dessa matéria. Estão a escutar bem? Pronto. Relación bilateral, lo que promueve la integración industrial, ¿no? La integración comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido. Al facilitar esta adquisición de carácter originario, ¿no? Esto lleva a que la Unión Europea compre materias primas, adquiera materias primas de origen Reino Unido y viceversa, ¿no? Esto promueve esta integración industrial y comercial. Y ese es el objetivo de esta acumulación bilateral. ¿Okay? Vamos a ver que las reglas específicas por producto que vamos a ver hoy. Entonces, vamos ver que la acumulación bilateral es sumamente útil, porque esto va a hacer con que ambos países tengan una integración comercial y de esa manera sobrepasen aquel Brexit, aquella acción de los productos que ser considerados como de otro país, ¿no es? Ahora bien, o que passa com aqueles produtos produzidos na União Europeia ou no Reino Unido que incorporam matérias não originárias? E neste caso, precisamos analisar as regras de origem específicas por produto, que estão contidas neste anexo origem 2 do acordo. Estas regras de origem específicas por produto mudam de acordo a acordo, não são sempre as mesmas, não é? Y tienen como base la clasificación tarifaria de un bien, la clasificación tarifaria de un producto acabado.
Então, vão conceder essa origem, esse carácter originário, sempre e quando se cumplam determinados requisitos, determinados critérios. E esses critérios podem ser qualquer destes que estamos a ver aqui. E agora vou explicar, este é um tema complexo, vamos tratar de dar exemplos. Diferencias, em alguns casos, por exemplo, podem ver aqui abaixo os dois quadrinhos que nós pusimos a título de exemplo. Por exemplo, no capítulo 39, Plásticos e suas obras, da partida 3901 a 3915, para que esses produtos sejam originários, se requiere uma mudança de suposição, 6 algarismos, ou 6 dígitos, mas esse processamento ou essa transformação específica, ou seja, essas duas coisas, ou que as matérias originárias incorporadas nesse produto acabado não superem os 50% do valor ex-work do produto acabado, ou seja, do valor da saída de fábrica do produto. Ou seja, como ven aqui, por exemplo, se pede, como requisito para que essa mercaderia seja originária, se pede que exista uma diferença, uma alteração na classificação tarifária, uma mudança de capítulo, uma mudança de posição, uma mudança de suposição, um determinado processo ou uma porcentagem máxima. E aqui o tema é o seguinte: quando nós nos referimos a mudança de capítulo, isso significa, por exemplo, que o produto acabado, por exemplo, podemos dizer, a título de exemplo, por exemplo, o papel, né, do capítulo 38, creo que es 48, por ejemplo, tem que ser, ou tem que incorporar matérias-primas, ou, como es que se dice esto, pasta do papel, que se clasifiquem por outros capítulos que não sejam no capítulo 48, ok? ¿Se entende? Por exemplo, quando nós decimos, estamos a avaliar se um sumo de legumes que se classifica por uma determinada posição, ou um determinado código pautal, não é? Que acho que é 2009, uma coisa assim. Está, por exemplo, mas esse sumo de legumes tem que ser, para que seja originário, tem que ser feito, produzido a partir de componentes, né, que não sejam classificados pela partida 2009. Por exemplo, tomates de Marrocos de la partida 0702, cebolas de, sei lá, Israel de la partida 0703, cenouras de Bulgária de la partida 0706. E como, al ser todos esses produtos transformados, sofrer uma transformação qualificada, não é uma transformação que tem que ser uma grande transformação, uma transformação suficiente, tem que dar por resultado um produto final que seja de outra partida 2009. Agora, se dentro da produção desse sumo 2009 utilizamos componentes não originários das partidas 2003, 2005, 2008, o produto sumo não vai ser considerado originário. Isso significa a mudança de posição e de posição, de suposição de capítulo entre o produto acabado e os componentes não originários utilizados na produção desse produto acabado. Mas também pode ser que as regras de origem pidam um determinado processamento, como por exemplo neste caso das borrachas, do plástico, uma reação química, purificação, etc. Ou pode ser que também pida uma porcentagem máxima, né? Que não, ou seja, que as mercadorias não originárias no produto acabado não superem os 50% do valor de saída de fábrica do produto. Ok?
Estas são as regras específicas de origem. Na prática, quando nós estamos a analisar a origem de uma mercadoria, isto se analisa caso por caso, mercadoria por mercadoria. É um trabalho, às vezes, muito simples, porque são produtos inteiramente obtidos na União Europeia e no Reino Unido. Em outro caso, são produtos produzidos, mas a partir de matérias-primas inteiramente do Reino Unido ou da União Europeia. Por exemplo, um queijo português, que é produzido em Portugal a partir de leite e demais, todo de origem português, não cabe dúvida que é origem português. Mas, nesse caso, aqui, estes casos que incorporam matérias não originárias têm que ser analisados caso por caso. E nestes casos, vamos saber que o primeiro que temos que fazer, enquanto operadores econômicos, vai ser determinar, em primeiro lugar, qual é o código pautal do produto acabado. Código pautal, produto acabado, classifica-se por tal código pautal. Depois temos que ver que mercadorias são incorporadas, o que matérias são incorporadas na produção. Temos matérias que são todas originárias da União Europeia, ok, se calhar algumas vamos a ter que pedir, o que vamos a ver depois, que é a declaração do fornecedor, não sei o quê. Mas, se vemos que temos mercadorias não originárias, aí vamos a ter que ver, em primeiro lugar, a classificação pautal dessas mercadorias não originárias. Depois, vamos a ter que ir a chequear, a ver, a confirmar se existem regras específicas de origem para esse produto. Vamos a ter que ver, vamos a ter que analisar se podemos cumprir as regras específicas de origem para esse produto, e uma vez que consideramos, depois de um grande análise, que podemos cumprir com essas regras específicas para esse produto, recém aí é que podemos emitir o atestado de origem. Ou seja, que neste caso é mais complicado. Por supuesto, existem tolerâncias, essas regras específicas de origem admitem tolerâncias que estão previstas no acordo. Quer seguir, Sofia? Estás com o microfone apagado, Sofia. Pois, eu com o meu, exatamente. Relativamente aqui, o acordo faz também menção a situações, a processamentos que são insuficientes e que por si só não configuram e não determinam a origem do bem. Por exemplo, operações de simples pintura ou polimento. Se por alguma razão os bens saírem de Portugal com destino ao Reino Unido para serem polidos ou a um outro país, isso por si só não faz com que seja uma alteração da origem dos bens. E isto aqui, neste slide, nós mencionamos 4 situações, exemplos, meramente exemplificativas, de processamentos que são insuficientes e que não configuram e que não fazem alterar a origem dos bens. Pintura, por exemplo, a passagem de ferro, a passagem de têxteis, é um outro exemplo, ou seja, se for só feito este tipo de trabalho, isto por si só não faz alterar a origem do bem. Passando ao slide seguinte, aqui neste slide nós queremos apenas fazer menção aqui a 4 situações que estão previstas no acordo, que nós entendemos que são relevantes e que podem ter aqui analisar um tema destes de origem. Por um lado, temos a ver com determinais materiais que são utilizados no processo produtivo e no processo importivo que são desconsiderados para efeitos de determinação do caráter originário de um determinado bem. Estamos a falar, por exemplo, embalagem. Se por alguma razão o bem for a um determinado país, única e exclusivamente para se proceder à embalagem do bem, isso não faz com que, ou não influencia a origem do bem meramente só a embalagem. Temos também a situação dos acessórios, peças, subsequentes e ferramentas, que estes tipos de produtos são considerados como parte do equipamento a que dizem respeito. Imaginem uma determinada máquina que vem com uma peça subselente em conjunto. Nesta situação, a peça deve ser considerada a origem do produto principal.
e devem ser classificadas e entregues e faturadas como um único produto e não separadamente, não é? Que possa eventualmente poder aqui colocar questões, nomeadamente de origem. Os sortidos é os conjuntos, basicamente as situações de conjunto de bens. Dou-vos, por exemplo, um exemplo. Uma caneta e o seu estojo. Se a caneta e o estojo tiverem origem no mesmo país, não há dúvida nenhuma que a origem do conjunto, do sortido, como o acordo refere, é a mesma. Se eventualmente uma tiver uma origem, outra tiver outra origem dos produtos que compõem o sortido, neste meu exemplo, a caneta e o estojo, é o que está aqui referido neste segundo bullet. Na eventualidade do sortido ser composto por elementos originários e não originários, é considerado originário é considerado originário no seu conjunto, desde que o valor do elemento não originário não exceda 15% do preço ex-worth do sortido. Ou seja, neste caso, por exemplo, se a caneta fosse origem Reino Unido e o estojo Marrocos, se o valor do estojo for inferior, não exceder 15% do preço do conjunto, então considerava-se que a origem era Reino Unido. Depois, há outras situações de elementos neutros, que são o acordo define sendo de elementos neutros, ou seja, são elementos que não influenciam e que não põem em causa a origem dos bens. Por exemplo, uma máquina que no seu depósito vem combustível, que vem já com combustível no depósito, o combustível por si só não põe em causa uma eventual alteração da origem do produto. Neste último slide, aqui nesta parte inicial, nós queremos basicamente resumir esquematicamente alguns exemplos práticos destas temáticas da origem. E temos aqui situações, por exemplo, dos bens originários da União Europeia que são exportados da UE para o Reino Unido, em que são considerados os bens são originários da UE, não é? Porque não se coloca aqui questões. Outra situação é, por exemplo, bens dos Estados Unidos exportados dos Estados Unidos para a UE e subsequentemente exportados para o Reino Unido. Aqui não se coloca aqui nunca, porque estamos a falar de bens finais, não se coloca aqui questões de origem, porque os bens vão continuar sempre a ser originários dos Estados Unidos. E pronto, isto é só meramente esquemático e dou alguns exemplos que depois podemos eventualmente mais à frente abordar e ver com casos práticos que eventualmente tenham. E agora passamos aqui para a parte seguinte, que é a parte das provas de origem, também e do atestado de origem e o Estatuto REX. Ok. Aqui vamos a falar das provas de origem, porque a origem preferencial, não é, dos produtos deve ser estabelecido com base na apresentação de uma prova de origem, ou seja, não podemos pedir o tratamento pautal preferencial, ou seja, que implica a isenção de direitos aduaneiros, sem acreditar e sem fazer prova de origem preferencial dos produtos. Então, conforme o acordo, há dois tipos de provas, que são o atestado de origem, que é a autocertificação que efetua o exportador, pode ser na factura ou pode ser em outro documento, sempre e quando descreva os produtos de forma detalhada, declarando que esses produtos qualificam para um tratamento preferencial. Nesse caso, é o exportador que emite o atestado de origem. No segundo caso, na segunda prova de origem, é o conhecimento do importador. E neste caso, é o importador quem, a partir das informações prestadas pelo exportador, acredita, comprova o cumprimento das normas de origem e solicita o tratamento pautal preferencial. Na minha experiência, o conhecimento do importador, esta prova da origem, é um bocado difícil e pouco utilizada, porque geralmente o exportador, por questões confidenciais, não quer suministrar ou proveer determinada informação ao importador, que em definitiva pode ser seu cliente, não é? Com o qual é mais comum o atestado de origem por parte do exportador. Ahora bien,
Tengan en cuenta que en el caso de cualquiera de estas dos pruebas de origen, quien acredita, seja quien emite o atestado de origen o quien invoca, ¿no?, un origen preferencial a partir de información suministrada pelo exportador, tem que ter toda a documentação de suporte que acredita tal origem, ok? Não é só atestar e emitir e já. O pedido de tratamento pautal preferencial deve ser efetuado na declaração aduaneira de importação, não é? Ou seja, pelo importador, em caso de, se falarmos de Portugal, temos que incluir o código 300 e o origem UK. Ou seja, o tratamento preferencial não é automático, tem que ser o importador a solicitar o tratamento pautal preferencial e, previamente a solicitar este tratamento pautal preferencial, deve confirmar, obviamente, que o produto cumpre com todas as regras de origem do acordo, ok? Este tratamento pautal preferencial, o acordo estabelece que também pode ser pedido 3 anos, ou seja, até 3 anos após a data da importação dos produtos. Ou seja, hasta 3 anos depois da importação dos produtos. Mas, nesse caso, também deverá acreditar que os produtos importados faz 3 anos cumpriam com as regras de origem e todos os demais requisitos, ok? Agora bem, aqui falamos do Estatuto REX. É importante salientar que este Estatuto do Exportador Registrado REX não é uma coisa nova. Este Estatuto já tinha como enquadramento um ofício do ano 2017, que é o ofício circulado 15.579, que já se aplicava este Estatuto REX no âmbito ou seja, na legislação comunitária, no Código Aduaneiro da União, que também já se aplica em vários tratados recentemente celebrados entre a União Europeia e, por exemplo, o Japão, Canadá, etc. Ou seja, que não é uma coisa nova, mas só que acontece que há muitos operadores econômicos que antes faziam operações intracomunitárias e não faziam ideia de esta questão dos atestados e tal, porque não era preciso. E agora, a partir do Brexit, se encontram com um mundo desconhecido, que é atestado REX, atestado de origem, estatuto REX, mas isto não é uma coisa nova. Basicamente, este estatuto REX o que substitui o sistema de certificado de origem antigo, né? Onde eram as autoridades governamentais a emitir o certificado. Agora, a partir deste estatuto, vão ser os próprios operadores, né, quienes emitem os atestados de origem. E, por supuesto, este Estatuto REX pode ser solicitado por qualquer exportador, seja produtor ou seja comerciante, expedidor, não é? De produtos originários, sempre e quando estiver estabelecido no território da União Europeia e tiver na sua posse os elementos de prova suficientes de origem que está atestado, não é? Agora, este Estatuto REX, este sistema REX, se ampliou, ou seja, se decidiu a aplicação do sistema REX ao acordo União Europeia-Reino Unido. Há um ofício circulado, que é o ofício 15810, de janeiro de 2021, que trata concretamente da obtenção do Estatuto REX, dos compromissos do exportador e tal, tudo no âmbito do acordo Reino Unido-União Europeia. Então, aqui vamos ver que o mecanismo de autocertificação, como falávamos, assenta no Estatuto REX, não é? É decir, que qualquer exportador, seja comunitário, seja do Reino Unido, que quiser atestar a origem dos seus produtos na fatura, emitir atestados de origem, deve estar registrado como exportador no Estatuto REX e deve ter um número de registro. E isto, aqui podemos, como estamos a falar, como não é uma coisa nova, pode haver duas situações. O exportador comunitário que já detém o Estatuto REX, que agora pode aplicar esse Estatuto REX que já detém, pode aplicá-lo concretamente em suas trocas com o Reino Unido,
já tem um número REX, tem que enviar um e-mail à aduana, à AT, né? À DSTA, a invocar sua intenção, é decir, a informar sua intenção de utilizar esse estatuto REX que já tem agora no âmbito do Reino Unido e deve confirmar, obviamente, que os produtos cumplam com as regras de origem do Reino Unido e ter toda a documentação que suporte aquilo, não é? Agora, o exportador comunitário que não tem o estatuto REX, se quer emitir estes atestados de origem, que implicam uma grande simplificação nos procedimentos de exportação, deve obter o estatuto, sempre por cima das remessas de produtos cujo valor seja 6.000 euros, ok? Por debaixo disso, qualquer exportador pode declarar a origem dos produtos de até 6.000 euros na fatura, sem problemas. Então, um dos procedimentos para a obtenção do estatuto é através de um formulário de pedido à DSTA, à Direção de Serviços de Tributação Aduaneira, e vamos ver agora os elementos que têm que estar contidos, tem que se preencher, e a informação que tem que se preencher neste formulário. Esse formulário está previsto no AECAO, no acto de execução do AECAO, no anexo 22.6. Toda esta informação tem que ser preenchida de maneira correta para obter o estatuto REX. Toda. Hasta tanto não estiver completamente preenchida pelo operador, não é concedido o estatuto REX. Temos a identificação do exportador, obviamente, endereço, número EORI. É importante aqui ressaltar que a identificação da atividade principal, é decir, se pede que se determine se quem pede este estatuto é o produtor, um comerciante, seja o produtor das mercadorias que vai atestar ou o comerciante que é um reexpedidor de mercadorias que compra um fabricante comunitário, não é? A Casa 4 tem que descrever todas as mercadorias em relação ao qual está a pedir o estatuto REX, seja, indicando detalhe das mercadorias, código pautal, pelo menos a 4 dígitos. Isto é indispensável, esta informação, porque o estatuto REX não é emitido em relação a todas as mercadorias, sino que solamente vai ser emitido em relação às mercadorias especificamente solicitadas. E o detentor do estatuto REX só pode emitir atestados de origem em relação a essas mercadorias e não a outras. Ok? Porque o que acontece? Se um exportador qualquer emite atestados de origem em relação a mercadorias que não estão contenidas no seu registro de estatuto REX, não somente pode-se tirar o estatuto REX, sino que também se lhe vai a solicitar a fazer prova da origem dessas mercadorias e pode até ser, como se diz, ser objeto de imputações infracionais, não é? Imputações infracionais e multas e demais. Além de que vai ter que pagar os direitos de exportação que não pagou, ou melhor dicho, o importador vai ter que pagar os direitos de importação que não pagou e lo vai reclamar ao exportador. Ou seja, isto é muito importante, a Casa 4 e as mercadorias. Depois, outro ponto importante é que o exportador que solicita isto tem que subscrever determinados compromissos. Não é só pedir a obtenção do estatuto sem mais. Tem que subscrever determinados compromissos, que vamos ver aqui quais são, porque, em primeiro lugar, este exportador registrado é responsável pela exatidão, né, dos atestados de origem que vai efetuar, e também pela utilização, era o que estava a falar, pela utilização do registro REX. Só pode emitir atestados de origem para mercadorias que beneficiem do tratamento preferencial. E esse exportador registrado também deve poder
fazer prova dos produtos em causa, ou seja, deve manter todos os elementos de prova que suportem aquela origem preferencial das mercadorias. Vamos a ver o que acontece logo com estas declarações do fornecedor. O sea, ¿qué acontece cuando el exportador no es productor, sino que es un simple expedidor? Mas este exportador registrado también debe poder responder a eventuales pedidos de control por parte das autoridades aduaneiras, debe aceitar a verificação da contabilidade, dos processos, manter todos os atestados de origem e a documentação por 4 anos, e também deve informar às autoridades todos os dados ou mudança dos dados, aqueles que estão incluídos no seu registro. Isto é muito importante. Aqui estava a falar do exportador REX que não é produtor, ou seja, esse exportador compra mercadorias, está em Portugal, compra mercadorias de Espanha e de Itália. Ora bem, antes de emitir o atestado de origem, vamos aqui abaixo a ver o ponto 1 que diz: deve solicitar as declarações do fornecedor, do fabricante originário, que existem, não é? Que declarem que essas mercadorias que está a adquirir sejam de origem União Europeia. Uma vez que já tem estas declarações do fornecedor, é que este exportador no produtor pode emitir atestados de origem que sejam válidos, porque a documentação, a prova de essa origem vai ser precisamente aquelas declarações do seu fornecedor comunitário. E essas declarações do fornecedor podem ser por cada uma remessa do produto, ou pode ser também de longo prazo. Okay? E há uma minuta desta declaração que está contenida no AECAO e também há uma minuta contenida no acordo. Pronto, uma vez que pedimos o Estatuto REX, nos foi atribuído o Estatuto REX, é muito importante ter em conta que o Estatuto REX, como falei, só vai ser atribuído uma vez que se cumplan e se preenchan todos os requisitos e se proporcionem todas as documentações à autoridade aduaneira. E a validez, a data de validade desse Estatuto REX vai ser a partir do dia que se cumple com todos esses requisitos. Só a partir desse momento é que o exportador pode efetuar atestados de origem solamente, como falamos, relativamente aos produtos abrangidos pelo Estatuto. E aqui temos o texto do atestado de origem, que está incluído no acordo. Vejam que aqui, o primeiro renglão diz período de tal a tal. Isto é porque estes atestados de origem, como vamos ver aqui neste slide, podem ser emitidos em relação a uma remessa do produto, uma remessa que incluya um ou mais produtos, ou a remessas múltiples, sempre e quando os produtos sejam idênticos e sejam importados durante 12 meses. Ou seja, sempre e quando sejam produtos idênticos que se importem durante 12 meses, se pode atestar a origem, se pode completar aqui período de janeiro 2021 a diciembre 2021, y aquí vamos a declarar, vamos a atestar que todas esas remesas de productos idénticos tienen el mismo origen, ¿ok? En el caso, por último, de productos desmontados o por montar, ¿eh? Na excepción de esta regla 2A de interpretación del sistema armonizado, son productos que ya tienen todas las características y que se presentan desmontados por cuestiones a veces de logística, se importan en remesas escalonadas, solo es preciso un único atestado de origen. ¿Okay? Ese es un caso importante. Ahora, recientemente, tenemos que a partir del decreto de julio del 2021, hay otra forma de obter este Estatuto REX, que es a partir do REX Trader Portal, que es un sistema desenvolvido pela Comisión Europea. Los operadores económicos pueden efectuar, pueden solicitar y pueden gerir sus pedidos a través pedidos do sistema REX, ¿no? A través de este sistema que está disponibilizado a través de las plataformas, estas que tenemos aquí, mencionadas. Esto es relativamente nuevo, no tenemos noticia de operadores, por lo menos na Deloitte,
que tenham solicitado o pedido de obtenção do Estatuto Rex a partir desta metodologia, deste mecanismo, mas achamos que no futuro vai ser mais utilizado. Com o qual, aqui temos dado por terminado o tema do Estatuto Rex. Não sei se quiserem continuar. Obrigada, Maria Paula. Vamos então passar à próxima parte, à terceira parte, com o Bruno Freitas e o Pedro Fonseca da Garland, e eu vou dar início por partilhar aqui um vídeo. Boa tarde. Helena, não sei se posso Pode abordar um bocadinho alguns temas antes do vídeo. Muito boa tarde a todos. Bem-vindo, Pedro. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado desde já pelo convite à Câmara de Comércio dos Obrigatórios. Exatamente como as colegas da Deloitte abordaram, foi especialmente interessante o desafio que nos colocaram, que foi de tentar criar aqui uma sessão expositiva e que fosse do interesse do público e de vários clientes, para abordar aqui alguns casos práticos. Exatamente por isso é que pela Garland não vamos ter uma apresentação das nossas várias soluções de transporte muito extensivas, e recrutamos exatamente aqui um especialista que trabalha connosco, que é um dos nossos despachantes, que é o Pedro Fonseca, em que debatemos juntamente com a Câmara de Comércio aqui alguns exemplos mais práticos que poderíamos apresentar e que poderíamos falar, e que achamos que são do interesse do público em geral que está aqui presente, para expormos e para debatermos um bocadinho aqui vários temas. Posto isto, da parte da Garland, a única coisa que eu gostaria de acrescentar, para além do vídeo que vamos visualizar já a seguir, para aqueles que não nos conhecem, é que efetivamente nós somos aqui uma camada de suporte que faz aqui quase uma ligação entre os vários pontos, entre os despachantes, entre os exportadores, entre os importadores. É exatamente este tipo de serviço que nós prestamos, quase como e perdoem-me a expressão, quase como um Uber dos transportes, ou seja, alguém tem alguma necessidade e nós vamos aqui arranjar as várias soluções que poderão ser necessárias, quer seja de nível marítimo, rodoviário ou até aéreo. Mas mais explicativo do que eu será exatamente o vídeo que a Helena Fernandes vai fazer o favor de passar a repetir. Muito obrigado. Vou passar então o vídeo. O início de uma empresa é sempre uma oportunidade inspirada pela visão do futuro. Thomas Garland, um jovem mercador inglês, chega a Portugal. A um viajante como Thomas, são as trocas e as partilhas que o inspiram. E é nessas oportunidades de aproximação que funda uma empresa de transporte e comercialização de bacalhau e vinho do Porto, a Garland. Os horizontes existem para serem conquistados e, definitivamente, a Garland deixa de operar apenas com frota própria e começa a funcionar como agência de navegação, assumindo a representação de vários armadores mundiais. Contra todas as adversidades, vale a motivação de querer fazer melhor. Em pleno cenário da Segunda Grande Guerra, a Garland entra no negócio transitário, começando pela área de transporte de carga marítima e ferroviária. A expansão é o resultado natural de quem olha para o futuro com uma via aberta, e esta ambição foi evidente no estender da atividade da Garland para o transporte rodoviário e carga aérea, tornando-a definitivamente num operador mundial de carga. Não há fronteiras nem limites. O mundo é um enorme mercado de transações. Alargando o seu negócio à logística, a Garland conquista um novo território, assumindo um posicionamento mais abrangente, integrando um conjunto de serviços que lhe permite gerir toda a cadeia de abastecimento dos seus clientes.
Respeitando a sua própria ambição, a Garland abre novos caminhos, expandindo a sua presença no mercado cada vez mais global. São criadas estruturas físicas e operacionais em Barcelona, Valência e Casablanca. Passos naturais e estratégicos num crescimento sustentado que irão potenciar uma ação cada vez mais internacional. Quase 2 séculos e meio de atividade são uma prova de grande resistência, competência e identidade. Uma identidade assente numa vontade profunda em querermos e sermos cada vez mais competitivos, apresentando argumentos que nos diferenciam. Por terra, ar ou mar, a Garland percorre diariamente o planeta, abrindo constantemente novas rotas, novas parcerias que aproximam clientes, oportunidades, países e culturas. De Portugal para o mundo, seja na logística, nos transportes ou na navegação, a palavra Garland significa um conjunto de serviços verdadeiramente global. Seja qual for a necessidade na gestão da cadeia de abastecimento dos seus clientes, justificando inteiramente a assinatura All in One World. A Garland destaca-se através de uma plataforma de recursos humanos altamente qualificada, métodos certificados e uma comunicação focada no cliente, suportada em sistemas de informação de alto nível de especialidade que permitem uma visibilidade total sobre os processos. Entendemos a nossa operação cliente a cliente, assento no desenho de soluções e respostas específicas à necessidade de cada um. Mantendo ainda hoje a visão do seu fundador, a Garland sustenta a sua força e credibilidade na vontade irredutível de crescer e melhorar, de sobriamente adaptar os seus serviços às necessidades do mercado e até antecipá-las. Desde 1776, o modo de ação é o mesmo, cliente a cliente, trabalho a trabalho, degrau a degrau. O nosso passado e o nosso presente são a prova mais firme que sabemos conquistar o futuro. Um futuro ainda mais Garland. Muito obrigado por este pequeno momento. Iniciamos exatamente um novo ciclo, digamos assim, no final de dezembro de 2019, exatamente com esta problemática que nos traz aqui hoje, que foi o Brexit. E levou-nos aqui também dentro da Garland a grandes reformulações internas, e muitas delas levou, e estas reformulações levaram-nos a parcerias mais fortes com os nossos despachantes. E é exatamente por isso que o Pedro, neste caso, o Pedro Fonseca, está cá hoje, e é exatamente para ele que eu passo a bola para irmos agora escrutinar aqui pelo menos uns 3, 4 casos práticos que acho que serão do interesse de todos. Até já. Boa tarde a todos. Antes de mais agradeço o convite que me foi feito pela doutora Helena, assim como Sara Montenegro, para poder participar neste esclarecimento relativamente ao Brexit. E o que eu devo dizer é que tudo o que foi dito até agora e a exposição que foi feita está perfeito em termos práticos e de fácil entendimento. Eu trabalho numa empresa já com 37 anos, estou cá desde 94 a tempo inteiro já e sou despachante há 10 anos, desde 2011, seguindo os passos do meu pai que já tem muito disto e já está reformado neste momento. Eu estou aqui, a convite também do Bruno, foi a primeira pessoa que me falou. Trabalhamos com a Garland já de 20 e muitos anos, sempre tentando cumprir e fazê-los cumprir para com os seus importadores e exportadores, fazê-los cumprir com toda a legislação que é necessária para poder importar e exportar sem criar dificuldades aos importadores e exportadores, neste caso. Mas infelizmente isto do Brexit veio baralhar as empresas, embora os procedimentos são iguais ao que já se fazia para o resto do mundo, mas infelizmente as empresas não estavam preparadas, porque muitas das empresas em Portugal estavam habituadas somente a trabalhar com o Reino Unido e vice-versa, e não estavam preparadas para esta mudança que aconteceu para eles, ok? Que não foi uma mudança para nós,
mas foi uma mudança para muitas empresas a nível nacional. O que eu posso, eu estou aqui para se calhar mais para prestar um bocadinho de esclarecimento em termos práticos para importadores ou exportadores, ou algumas dúvidas que possam surgir, mediante os meus conhecimentos, que já são alguns ao longo destes anos, e pronto, qualquer dúvida que vocês tenham, estou cá para os poder responder. Nós temos alguns casos aí pendentes para falar, que é sobre os produtos alimentares, declarações de conformidade de produtos elétricos, as origens da mercadoria já foi falado e abordado. Penso que as pessoas ficaram esclarecidas, mas havendo alguma dúvida também estou cá para poder ajudar. E as certificações de saídas, que infelizmente é um dilema que andamos aqui diariamente, onde as coisas não estão a correr muito bem na saída em Calais. Não sei o que é que posso ajudar mais neste momento, mas vocês vão ajudar agora para eu poder continuar com o que eu possa falar e esclarecer com as vossas questões. Pedro, se me permites exatamente, relativamente ao primeiro caso prático que tínhamos abordado de produtos alimentares, não sei se queres falar um bocadinho exatamente sobre, pegar num caso prático, explicares as dificuldades e as necessidades que tu, enquanto despachante, também apresentas. Sim, os produtos alimentares têm várias vertentes, várias não são muitas, mas têm 3 vertentes pelo menos, que é os produtos alimentares, neste caso, a nível vegetal. Tem as misturas, que são compostos já com origem animal e mineral, ou vegetal neste caso, e depois temos os produtos de origem animal. Assim, todos estes tipos de produto, para entrar na comunidade, tem que ser feita uma certificação através das entidades reguladoras, ok? Se for a origem animal, será pela DGAV, se for a origem vegetal, mineral, neste caso, será pela DRAP. As mercadorias têm que vir acompanhadas de documentos, de certificados de análise, neste caso, se for produto vegetal, peço desculpa, tem que vir acompanhados de certificados fitossanitários da origem, como certificados de análise, e nós, mais a fatura. E o packing list, nós com esse documento solicitamos aqui à DRAP previamente, tem que ser solicitado 48 horas antes da chegada da mercadoria. Solicitamos à DRAP, que é a entidade reguladora da presença de produtos, o documento comum de entrada, ok? O SHED-D ou SHED-P, mediante as classificações pautais, mediante a mercadoria, nós solicitamos esse documento à entidade reguladora, que depois pode querer fazer uma verificação física à mercadoria antes de emitir o documento, ou acha que toda a documentação apresentada está correta e emite o documento para podermos depois dar continuidade ao processo de importação. Nos produtos de origem animal, que é onde estão a surgir mais problemas, as mercadorias têm que vir acompanhadas de um certificado veterinário da origem, ok? Esse documento veterinário é emitido pela entidade competente no Reino Unido, após verificação da mercadoria, que normalmente, posso dizer que quase 100% das mercadorias têm essa verificação para emissão do veterinário, e depois a mercadoria, para entrar na comunidade, tem obrigatoriamente que ser feito o documento comum de entrada, não é o documento comum de entrada, mas o documento veterinário de entrada, ok? No primeiro posto de entrada na comunidade. Neste caso, do Reino Unido, normalmente os meios mais usuais são o caminhão, navio também é usado, mas o caminhão, a mercadoria tem que ser feito o veterinário à entrada da comunidade, neste caso em Calais. Se não for feito o veterinário, com base no material de origem, se não for feito o veterinário à entrada da comunidade, a mercadoria, ao chegar a Portugal, fica bloqueada e não é possível fazer o desalfandegamento da mercadoria. Ainda tive um caso recente, onde a mercadoria já por 2 vezes regressou ao Reino Unido. A mercadoria veio para cá, trazia veterinário, não foi feito o veterinário em Calais, a mercadoria chegou a Portugal, foi rejeitado pela DGAV aqui, pelo Leixões, rejeitou-me a emissão do veterinário de chegada, obrigou-nos a devolver a mercadoria à origem, a mercadoria foi para trás, veio de avião, não foi emitido, como veio de avião, não foi emitido o veterinário desta segunda vez, voltou a ser devolvido ao Reino Unido e há de estar a chegar a 3ª vez para ver se fazemos o processo em condições. Estas situações estão a surgir constantemente. Os importadores, neste caso as empresas portuguesas, desconhecem estes procedimentos, muitas vezes os transitários também o desconhecem, carregam as mercadorias sem solicitar informação do que deverá ser feito.
metem no caminhão e as mercadorias chegam a Portugal e depois surgem os problemas. Isto é para tentar evitar esse tipo de situações. Nas situações da DRAP, neste caso, produto vegetal, as situações são muito mais fáceis de fazer, são muito mais fáceis de elaborar o processo e não há tantas complicações. Mas produto de origem animal, os importadores devem ter muito cuidado, assim como os transitários que carregam as mercadorias, transporte de mercadorias, devem ter muito cuidado. Se a mercadoria, neste caso de produto animal, vier de marítima ou de carga aérea, onde o porto de entrada seja o aeroporto de Porto, Lisboa, ou mesmo Leixões, Sines, qualquer porto de entrada, então aí pode ser feito o processo em Portugal, ok? A mercadoria vem com o veterinário da origem, chega ao porto ou ao aeroporto de chegada e nós, com base na documentação de origem, emitimos então o documento de chegada e avançamos com o processo de importação. Alguma dúvida sobre estes pontos? Pronto, as dúvidas depois, se alguém tiver, pode colocar ali no chat, no final nós responderemos. Se calhar passamos para o próximo ponto, declarações de conformidade. Ok. Sobre as declarações de conformidade, é outro bico, como nós chamamos, que temos aqui relativamente às importações, ok? E cada vez mais, ainda agora surgiu há cerca de 15 dias mais uma declaração de conformidade a juntar às 2 ou 3 que nós já eram exigidas, surgiu mais uma que é a eletromagnética. Eu sei que a maior parte dos fabricantes já emitem as declarações de conformidade e fazem testes para esse tipo de declaração, porque nós recebíamos já antes, há muito tempo atrás, que recebemos esse tipo de declaração, mas foi mais uma que veio para os produtos elétricos e eletrónicos, ok? Máquinas e aparelhos. As declarações de conformidade, antes de mais, há muita confusão entre o certificado de conformidade e declaração de conformidade, ok? O que é exigido para a importação é a declaração de conformidade emitida pelo fabricante, com base no certificado de conformidade, ok? O que é que acontece? Há uma entidade externa que faz uma certificação à máquina ou ao aparelho, o que quer que seja, ok? E emite esse certificado de conformidade, a dizer, sim senhor, a máquina está ok. Com base nesse certificado, este teste report que é emitido, então o fabricante emite a declaração de conformidade. Esses são os documentos que são exigidos para a importação, não são os certificados, muito embora há alfândegas que facilitem e deixem andar com o certificado, ok? Mas temos aqui uma alfândega que não facilita e tem que ser a declaração de conformidade. E às vezes solicitam uma declaração de conformidade por cada aparelho, porque tem um número de série e dizem eles que é o bilhete de identidade da máquina, ok? E então obriga a apresentar uma declaração de conformidade por aparelho. Isto é que é o exigido. Assim, as declarações de conformidade para os produtos elétricos e eletrónicos, que é a declaração de baixa voltagem, a declaração do ROS, e agora a declaração eletromagnética, sendo máquinas, há máquinas que exigem também a declaração dos mecanismos, ok? De Machinery Directive. Este tipo de declarações, sem as termos, a importação fica bloqueada. Não é possível fazer a importação. Ou um parênteses, é possível, mas isto vai trazer custos adicionais ao importador, assim como ao tempo de espera, porque é possível fazer um aperfeiçoamento ativo para a certificação da máquina à chegada a Portugal. O importador terá que contactar uma empresa externa, usa-se muito o CATIN, okay, que é uma empresa que se faz certificações, é feito o importador faz um pedido de inspeção para certificação a essa entidade emite um relatório. Com base nesse relatório, nós avançamos com um processo de aperfeiçoamento ativo, que é um processo onde obriga a depósitos, obriga a requerimentos, muita documentação por parte do importador, como declarações de não dívida da Segurança Social, finanças, registro criminal da empresa, várias documentação, é uma documentação adicional que o cliente também não está preparado, não entende quando lhe pedimos, e para evitar esse tipo de situações, nós com essa documentação fazemos o pedido de aperfeiçoamento ativo, fazemos o despacho de aperfeiçoamento ativo, a máquina vai para as instalações do importador, é certificada pelo CATIN, após a certificação emite um certificado e nós fazemos um segundo processo de despacho para finalizar, ok? Tudo isto demora muito tempo e o cliente não pode mexer na máquina sem ela estar alfandeada. Pode ser um processo de 1, 2, 3 meses, depende depois da certificação
por parte dessa entidade, ok? Por isso eu aconselho, sempre que for equipamentos, máquinas, aparelhos, equipamentos elétricos, eletrónicos, ter cuidado e certificarem-se que esses aparelhos e o fabricante da mercadoria a quem compram, que seja o fabricante ou um fornecedor, mas que tenha as declarações de conformidade, solicitem-nas, porque sem isso é impossível fazer os alfandegamento, ok? E evitando atrasos, e depois é o que eu digo, os clientes não entendem às vezes os atrasos, e os atrasos devem-se muitas vezes por falta da documentação para o desalfandegamento. Sobre o terceiro ponto, se quiser, quer intervir? Não. As origens da mercadoria, pronto, também já foi falado aqui e foi falado e muito bem, ok? Nós, para avançarmos com o processo, nós antes analisamos a documentação e quando vemos que a mercadoria, que a fatura não traz a origem da mercadoria, nem a declaração de origem, nós questionamos neste caso ou o cliente direto ou por parte do transitário, mas questionamos o importador, ok? Para ele se certificar com o fornecedor se a mercadoria é originária ou não, ok? Se a mercadoria for efetivamente originária, nós solicitamos para colocar a declaração de origem na fatura preferencial para poder avançar com o processo isento de direitos. Há mercadorias que não pagam direitos, nessa situação nem solicitamos nada, ok? Se for uma mercadoria isenta, automaticamente está isenta, não precisa de declaração de origem para nada, nem origem, pomos o GB e a mercadoria e pronto, fazemos o desalfandegamento. Só solicitamos a tal declaração de origem quando efetivamente a mercadoria está sujeita a impostos, a direitos aduaneiros, ok? Nesta situação, nós questionamos então o importador da origem da mercadoria, se efetivamente a mercadoria é originária GB ou não, para ser colocada e para emitirem uma fatura com a tal declaração de origem com o número, o EORI, neste caso o Reino Unido para Portugal funciona com o EORI e não com o REX, basta ter o número EORI, o GB, pronto, por aí fora, e nós com esse, desde que tenha a declaração de origem preferencial, nós confiamos no que lá está escrito e como dizia a doutora Maria Paula, quem emite a declaração tem que saber o que é que está a fazer, tem que saber que efetivamente a mercadoria é originária e que cumpre os requisitos para ser originária. Isto nos dois lados, de Inglaterra para Portugal e, neste caso, União Europeia para o Reino Unido. Funciona da mesma forma. Quem emite essa declaração tem que saber o que é que está a fazer, porque está sujeito, como já foi falado, está sujeito a fiscalização por parte das alfândegas até 3 anos para comprovar essas origens, porque pode haver uma situação que ele até testa só para facilitar e para evitar custos dos direitos na importação ao importador ou ao exportador, emitem a declaração sem saber o que é que estão a fazer, e posteriormente depois têm uma inspeção e não conseguem provar que efetivamente a mercadoria é originária e depois terão as multas, terão que liquidar esses direitos, ok? E são situações que devem ter. Outra situação que como já foi explicado também pela doutora Maria Paula, as mercadorias que vêm do Reino Unido não quer dizer que são originárias, porque temos recebido imensas mercadorias do Reino Unido que vêm com a declaração de origem lá, aposta na fatura, mas depois à frente de cada item vem a origem da mercadoria, China, Taiwan, Estados Unidos, outro país. E essas mercadorias não têm o benefício preferencial, ok? Nós depois, todas as mercadorias, imagino uma fatura que tem 10 tipos de mercadorias, tem 5 originárias e 5 não originárias, nós damos a preferência às tais 5 originárias, que são GB, e não damos preferência às outras, não dando o estatuto preferencial e pagando os direitos dessas mercadorias, ok? Pronto, são situações que também convém estar muito atento, principalmente na elaboração dos processos, porque pode-nos falhar também alguma coisa e os importadores não perdoam nada, não perdoam mesmo. Sobre as certificações de saída, que também tínhamos abordado esse tema, e estávamos para falar, que é uma situação que está a criar aqui alguns constrangimentos por parte dos exportadores, porque querem as certificações de saída e não as estão a conseguir obter, nós não estamos a conseguir obtê-las porque há uma falha, pelo que eu li, já estive a ver e já foi falado até por parte da AT, existe uma falha de comunicação muitas vezes
à chegada das mercadorias a Calais, ok? Todos os despachos são entregues, mas as certificações, eles por mais que façam a certificação do chamado envelope, como eles dizem, que é onde vão todos os despachos correspondentes a um caminhão ou 2 caminhões e vão os despachos todos dentro, existe um código de barras, pelo que eu sei, existe um código de barras que é lido, onde certifica todos os despachos que vão dentro desse tal envelope, ok? E isso não está a acontecer. Quando é feita a certificação ou quando é lido esse código de barras, a certificação não é feita automática. O que é que acontece? Nós, ao fim de um mês, ou um mês e meio, mais ou menos, 2 meses, pode acontecer, começamos a receber a informação da não certificação dessas declarações de exportação para solicitar as tais provas alternativas, e isso é que dá dores de cabeça a muita gente. As provas alternativas são feitas com provas de pagamento, despachos de importação no destino. Portanto, há vários tipos de documentação que é solicitado, e sem esse documento, sem esse tipo de provas, nós não conseguimos solicitar a certificação. A certificação pode ser solicitada depois na alfândega da exportação, neste caso aqui Freixeira ou Leixões, ou o que é que seja, neste caso Zona Norte, qualquer alfândega da exportação, onde é feita a declaração, é solicitada a certificação manual, com base nessa documentação de suporte que é solicitada como prova alternativa. A prova mais fácil continua a ser o despacho de importação no Reino Unido, para poder fazer a certificação, continua a ser a prova mais fácil, desde que haja a prova que a mercadoria chegou ao Reino Unido, foi importada, e com a prova desse despacho nós conseguimos fazer a certificação, solicitar a certificação aqui manual nas alfândegas da exportação. Pronto, obrigada. Acho que Pedro ficou bastante explicada os seus case studies e acho que tirou-nos algumas dúvidas. Eu agora ia pedir à Maria Paula e à Sofia se gostariam de responder aqui algumas questões que foram colocadas no chat durante a vossa apresentação. Não sei se a Maria Paula já verificou, diz aqui a primeira, refere-se aqui para a solicitação do tratamento preferencial no Reino Unido, tem os mesmos critérios e termos quando somos nós mesmos a importar. Por exemplo, a empresa portuguesa exportadora, tendo o número EORIO-GB e fazendo envios em DDP como Importer of Record no Reino Unido, poderá ter acesso à solicitação de tratamento preferencial? A ver, o acordo de cooperação entre os 2 países e toda a normativa toda aquela normativa que estamos a ver nos nossos slides em termos de los requisitos de origem, los artigos do capítulo 2 e todos os anexos, é tanto aplicável para a União Europeia como para o Reino Unido. Ou seja, qualquer dos 2 países, seja o importador em Portugal, seja o importador no Reino Unido, tem que acreditar o origem, ou melhor dicho, exportador desde Portugal ou exportador desde Reino Unido, depende como se veja, não é? Tem que emitir o atestado de origem das mercadorias, para acreditar a origem das mercadorias, ou pode, a partir das provas fornecidas pelo exportador da outra parte, comprovar a origem das mercadorias no momento da importação. É igual, ou seja, lo que puede llegar a mudar en algunos casos, por ejemplo, es la validez dos atestados de origen. Generalmente son 12 meses, mas puede ser hasta 24 meses, dependiendo da legislación local do país de importação. Alguna questão mais de termos de prazos e esse tipo de questões. Mas, em geral, é exatamente igual para os 2 países, em termos do que as partes contratantes têm que provar, que é a origem, a efeitos de pedir o tratamento pautal preferencial. Ok? E aqui aproveito para responder outra questão que já li, que diz o que é o tratamento preferencial, que ficou aqui como que um bocadinho perdida, coitadinha, mas o tema aqui é simples. Os países celebram acordos de livre comércio, não é? A União Europeia já tem celebrado muitos acordos de livre comércio com Chile, com Canadá,
com o Reino Unido agora, com o Japão, com Coreia do Norte ou do Sul, infinidade de acordos, ok? Em cada um desses acordos, pode ser bilaterais, duas partes, pode ser multilaterais, várias partes contratantes. Os países, as partes contratantes, vamos falar das partes contratantes, porque no caso da União Europeia não é um país, mas é uma união. Então, as partes contratantes no acordo se concedem benefícios mútuos, ok? Mas esse tratamento, quando nós falamos de tratamento preferencial, estamos a pensar que a partir de fazer prova, sempre fazendo prova, de que as mercadorias que são importadas em uma parte, em cada uma das partes, cumple com os requisitos e as regras de origem específicos desse acordo, porque as regras de origem podem mudar de acordo a acordo, as regras específicas de origem ainda mais, ou seja, que sempre temos que ir a ver o acordo que se aplica ao caso concreto, né, das nossas mercadorias. Temos que ver se podemos acreditar a origem das nossas mercadorias para obter o tratamento preferencial. Quando falamos de tratamento preferencial, basicamente é isenção de direitos de importação, ok? Não pagar direitos de importação quando ingressamos os bens de origem União Europeia no UK e vice-versa. Ou seja, basicamente, tratamento pautal preferencial, basicamente, é isenção do pago de direitos. Pode também haver outros benefícios, não é? Mas o principal, que generalmente é esse que interessa, é a isenção do pago de direitos. E aqui aproveito para contestar outra pergunta, não sei se fica claro, outra pergunta que foi lá escrita no chat, que dizia, não sei exatamente, mas dizia, olha, se o produto que eu exporto desde a União Europeia paga 0% de direitos de importação na importação no UK, faz sentido o exportador pedir o Estatuto Rex? Não, nesse caso não. Ou seja, ao momento de pedir o Estatuto Rex, tenho que ver várias questões, né? Em primeiro lugar, o valor das remessas que eu envio para a UK. Se é por debaixo de 6.000 euros por remessa, não preciso pedir o Estatuto Rex. Posso fazer uma declaração de origem na própria fatura. Pode fazer qualquer exportador uma declaração de origem na própria fatura. Essas remessas, cujo valor é inferior a 6.000 euros, não preciso ter um certificado de origem, não preciso ter o Estatuto Rex, nem detentar o Estatuto Rex, né? para fazer esses atestados. Depois, se a mercadoria que eu vou exportar paga 0% de direitos no Reino Unido, não faz sentido pedir o Estatuto Rex. Claro que não. Estamos a falar daquelas mercadorias onde quero pedir o tratamento pautal preferencial. Se paga 0% de direitos na importação, não faz sentido pedir o Estatuto Rex. Claro que não. Também tenho que ver, como dije, se os meus produtos cumprem as regras do acordo, que era o que também estava a falar o Pedro, né? É importante, não é só fazer um atestado, porque atrás disto há muitas consequências e o exportador é o principal responsável disto, ok? Então, não é só fazer o atestado, emitir o atestado, é reunir em primeiro lugar, primeiro analisar se os meus produtos cumprem ou não cumprem as regras de origem, né? Regras de origem deste acordo. Segundo, reunir as provas e a documentação de suporte daquela origem. E depois pedir a obtenção do Estatuto Rex para poder emitir o atestado enquanto exportador, que simplifica muito o procedimento de exportação. Não é? E aqui pode contestar a outra questão, que também já foi planteada, que acho que dizia concretamente, o que acontece se eu pido, por exemplo, eu solicito o estatuto, o registro como exportador Rex, né, no sistema Rex, e solicito aquele estatuto em relação a um conjunto de mercadorias, em relação às quais eu informo o código postal, de taxa das mercadorias,
acá proporciona toda a documentação que acredita a origem, o cumprimento das regras de origem, perfeito. E depois pode ser que a empresa decida, olha, também vamos exportar para o UK outra mercadoria, né, que não estava entre aquelas abrangidas no pedido original, né? Então, nesse caso, porque também é uma obrigação do exportador, eu não posso emitir, enquanto exportador, não posso emitir um atestado de origem sobre uma mercadoria que não é daquelas abrangidas pelo estatuto. Aí deverei comunicar-me via Ivalcão, com a DSTA, com a Direção de Serviços de Tributação Aduaneira, e dizer, olha, eu quero pedir extensão, não é? Não sei se diz extensão, Sofia, estou a falar bem, que já se devem haver dado conta que não sou portuguesa, sou argentina, mas extensão, se diz, Sofia? Sim, a extensão. Um aditamento. Aditamento. O aditamento, né, de novas mercadorias a esse registro de exportador REX. E deverei, nesse momento, também comunicar os códigos pautais dessa nova mercadoria e acompanhar toda a informação do suporte, de que aquelas mercadorias também cumprem com as regras de origem. Y eso es lo que cabe hacer en esos casos, ¿no? La verdad es que el exportador tiene, no solo que puede, debe mantener aquel registro y las informaciones incluidas en aquel registro actualizadas, ¿no? Por ejemplo, muda o código pautal das mercadorias ahora con las modificaciones al sistema armonizado, que foram introduzidas faz pouco tempo. O sistema armonizado, sabem que é do ano 2017, agora foi recentemente atualizado e alguns códigos pautais foram modificados. Pronto, eu deverei atualizar todos aqueles dados do registro REX. Não sei se queda alguma questão, não sei se... Maria Paula, está aqui uma outra, não sei. O Smart Border Envelope tem de ser feito para caminhões com apenas uma mercadoria ou, nesses casos, há um mecanismo para ler o despacho de exportação? Essa pergunta vai ser melhor o Pedro responder, que as mais questões práticas do dia a dia, não é, Pedro? Será mais o Bruno. Será mais o Bruno. Era isso que eu ia dizer. Este Smart Envelope é realizado... Bruno ficou sem som. Eu coloquei o som e tirei o som, peço desculpa pela falha. Este Smart Envelope é disponibilizado um site pela Autoridade Tributária Francesa, onde nós, através do nosso número de despachos, incluímos dentro daquilo que eles chamam um envelope, todas as cargas que vão seguir num caminhão. Este envelope deve ser lido à saída, ou à chegada, neste caso, à fronteira francesa, para dar exatamente a saída das cargas da comunidade. Eu diria que o que estamos a fazer na Garland neste momento, também, em todos os caminhões completos, digamos assim, ou part-loads que levem só uma carga, é realizado na mesma esse envelope. O sistema está pré-preparado para ler o envelope. Mesmo não lendo este envelope, é possível, nós, em termos de Garland, não o estamos a realizar, mas é possível ir à fronteira e solicitar despacho a despacho, mas isto demora muito mais tempo em termos de tempo de trânsito, apresentar todos os despachos à saída da alfândega francesa. Por isso é que foi preparado no início de 2021 e final de 2020, início de 2019, este software pela alfândega francesa. Neste momento é assim que o estamos a realizar. Okay, obrigada. Há aqui uma outra questão relacionada com UK Conformity Assessment, esta certificação. Alguém quer responder? Eu, por acaso, estive num webinar esta semana com o Sheffield Chamber of Commerce sobre o UK Conformity Assessment e eu sei que o deadline foi estendido mais um ano. Sim, é verdade. Só que acho que vai para 1 de janeiro de 2023. Eu não sei se a Catim pode ajudar neste tema, não conheço especificamente, mas alguém que tenha alguma questão relacionada e precisar de consultor no Reino Unido para resolver esta questão,
nós podemos, eu posso vos enviar a apresentação que foi feita no webinar, vocês leem e depois alguma dúvida podem-me solicitar diretamente por e-mail que eu envio o PDF sem problema. Está bem? Mais alguma questão que tenham? Acho que se calhar... Sim, já agora posso responder aqui uma pergunta que me foi feita diretamente relativamente ao Sr. Rui Pirote, que fez uma importação de frutos secos do UK, ok? Mesmo, pronto, como diz ali, mesmo que com toda a certificação e toda a documentação correta, mesmo com o certificado de análise, sim, a DRAP pode solicitar a análise do produto, não há nada que diga que não o pode fazer, eles são quase soberanos, sempre que o pretendem fazer uma análise a qualquer mercadoria, eles podem fazê-lo. Penso que tenha ficado esclarecido. Obrigada, Pedro. E obrigada a todos os oradores, Maria Paula, Ana Sofia, Bruno Freitas e Pedro Fonseca. Muito obrigada pela vossa explicação. Acho que ficamos todos esclarecidos. E eu vou agora, ainda hoje, vamos partilhar os vossos contactos com todos os presentes. Quem tenha questões mais específicas, queiram ver respondidas, sintam-se à vontade de contatar com eles diretamente. Muito obrigada novamente e até breve.